Deus seja louvado, seja engrandecido pela sua vida, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição da nossa campanha 365 dias com Deus, 365 dias junto do Pai, buscando a presença do Espírito Santo. A palavra que eu trago aos seus corações, diretamente do trono de Deus, está no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 34, que diz: E Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui nos fala de uma característica de Deus, uma característica evidenciada em seu Filho Jesus, que é a compaixão. Jesus olha para aquele povo como ovelhas sem pastor, desgarradas, ovelhas talvez perdidas, doentes, com fome, sem nenhuma orientação. Então, o sentimento evidenciado através de Jesus, em meio a tanta indiferença com o sentimento, com a situação do outro, transborda no ser de Jesus Cristo, que é a compaixão. A compaixão do termo original é algo que descreve uma emoção que comove a pessoa até o íntimo, com a vontade e a necessidade de ajudá-la. Então temos aqui uma situação em que Deus, evidenciado em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, declara compaixão por aquelas pessoas que estavam ali, juntas naquele lugar. Quando Jesus então decide pregar, ensinar muitas coisas, o alimento espiritual foi dado àquela multidão. Muitas e muitas coisas foram ministradas na vida daquela pessoa. Nós aprendemos com Jesus, através desse capítulo, desse versículo especificamente, que nós cristãos devemos ter essa característica, a característica de ter o olhar empático. Você vê uma pessoa precisando de ajuda, você vê uma pessoa como ovelhas sem pastor, perdida, desorientada, doente, acamada, e você logo de imediato desperta em seu coração a compaixão, um sentimento de querer tirar a pessoa daquela situação, ao mesmo tempo que você se compadece por ela. A compaixão é uma característica única e exclusiva dos servos de Cristo, pois aprendemos que durante toda essa época que Jesus passou aqui na terra, a compaixão era algo muito distante da realidade daqueles povos. Era algo que Jesus evidencia, inclusive, na vida dos religiosos da época, na passagem, na parábola do bom samaritano, em que o religioso, o sacerdote, passou por longe para não tocar naquele homem ferido no chão. O levita passou e também passou por longe, mas o estrangeiro veio, se compadeceu, teve compaixão daquela pessoa, daquela vítima, tratou as suas feridas, hospedou-o, deu vinho, colocou azeite sobre as feridas. E isso é um grande exemplo de compaixão que Jesus deixou aqui na terra para a gente. Ou seja, Ele quer que tenhamos esse sentimento de olhar para o próximo, identificar suas necessidades e que possamos nos mexer, que possamos nos movimentar para ajudar aquela pessoa. Em Mateus capítulo 18, versículo 33, diz assim: Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? É um questionamento. 18 e 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? A compaixão que nos alcançou precisa ser refletida na vida daqueles que nos cercam, na vida dos nossos companheiros. Essa compaixão que nos diferencia de um ente religioso para um servo de Jesus Cristo. E é essa compaixão que eu quero que desperte e transborde no seu coração. Ore comigo nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Criador do céu e da terra, nós te damos graça por mais um dia, te louvamos e te agradecemos pela vida dessa pessoa que está acompanhando, meu Deus, essa campanha. Abençoa ela, meu Deus, derrama dos céus
as prosperidades, as bênçãos, as curas, meu Deus, sobre a vida dela e de sua família. Consagramos a Ti mais um dia, meu Pai, que Tu esteja conosco em cada passo que dermos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga graças a Deus, seja revestido, seja revertida pelo Espírito Santo do Senhor.